E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e se você ler o título desse vídeo, você sabe do que eu vim falar hoje. Então pessoal, hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre as leituras que eu fiz no mês de junho. Esse vídeo tá saindo um pouco atrasado, porque eu ia fazer ele junto com as leituras de julho, só que no final eu resolvi não, vou fazer um vídeo separado só pra esse, pra não ficar muita leitura num vídeo só, porque eu não consigo falar pouco sobre os livros que eu li, então resolvi separar. E semana que vem, mês que vem, eu vou trazer um vídeo misturando as leituras de julho e de agosto. Então, me esperem, fiquem aí no aguardo. No mês de julho, eu consegui fazer 5 leituras, então para mim esse é um número super bom. Eu tô super feliz com esse número de livros lidos e como eu gostaria de conseguir ler tanto assim nos outros meses. Infelizmente não é isso que rola geralmente, né? Geralmente é 3 livros. Num mês que vai muito bem, consigo ler 4. Então é isso. Para não enrolar muito, vamos começar logo para falar dessas leituras de junho. Então, para começar aqui, a primeira leitura que eu finalizei em junho foi Os Sofrimentos de Jovem Werther, do Goethe, ou Goethe, não sei como pronuncia. E aqui esse livro, ele é um clássico, né? Ele foi lançado lá em 1700 e poucos, na Alemanha. E assim que ele saiu, começou uma onda de suicídio entre jovens naquele período, motivados por conta desse livro. Enfim, eu li ele e eu dei 4 estrelas. Surpreendente, não? Até porque as minhas memórias desse livro não são tão boas. Porque eu achei o Werther bem irritante e dramático, na maioria das vezes, na maior parte do tempo. Eu li um comentário em algum vídeo por aí dizendo que o Werther tinha sido o primeiro emo da história. E depois que eu li isso, eu não consigo desver essa imagem. E é a definição perfeita do Werther. Ele é um emo. Ele, ele é muito emocional, ele é muito dramático. E aqui, no caso, a gente vai acompanhar a história dele, né? A gente acompanha isso aqui como se fosse cartas que ele manda pro Guilherme. Nessa tradução aqui, eles traduziram o nome do amigo dele também para Guilherme, contando do dia a dia dele e de como ele conhece e se apaixona por uma mulher que já é comprometida, que no caso é a Carlota. E, enfim, depois eu descobri que nessa tradução eles traduziram os nomes de alguns personagens, tipo a Carlota e o Guilherme, e a Carlota acho que era para ser Charlotte, e o Guilherme era para ser Wilhelm, ou Wilhelm, eu acho que é isso. Mas enfim, e daí o Werther, ele também acaba conhecendo o noivo dessa Carlota. E no final, uma coisa que ele achou que ia, sabe, não ia gostar do cara. No final eles viram amigos, só que ele ainda é apaixonado pela Carlota. E ele se mantém apaixonado por ela até o fim. E, enfim, é interessante de se ler. Tem umas partes que você fica tipo, meu Deus. Ou melhor, algumas partes não. A maior parte do livro você fica torcendo pro Werther e num terapeuta, porque claramente esse guri precisa, ele não é bem certo da cabeça. Muito, muito, muito dramático. E, enfim, mas foi interessante acompanhar isso aqui. Depois disso, eu li um quadrinho que eu queria ler há muito tempo e eu finalmente peguei. Tinha na biblioteca da minha faculdade, então eu aproveitei para ler em um final de semana, que foi Persépolis. Aqui no caso a gente vai acompanhar essa história, que é autobiográfica da autora, né? Contando sobre como era a vida dela no Irã, que ela é iraniana, e durante a infância dela, porque estava rolando muitos protestos, foi quando teve a Revolução Islâmica, muita guerra, repressão, e a gente acompanha o relato dessa nossa autora, só que ela consegue fazer isso de uma forma muito engraçada também. Ela consegue levar essas coisas no bom humor. Claro que tem situações ali que não tem como ser engraçado mesmo, então ela consegue levar com seriedade. E eu gostei muito dessa história, eu gostei muito desse livro. Eu
gostei de conhecer mais um pouco sobre a história e a realidade do Irã. E, enfim, é uma leitura que eu acho que todo mundo deveria fazer, tá? Ela é rápida, ela pode ser um pouco pesada em algumas partes, mas ela também consegue ser leve, consegue te distrair e, sei lá, eu realmente criei um apego ali pelos personagens, pela própria Marjane, que é o nome da protagonista e da autora, né? E pela família dela, pela mãe, principalmente pelo pai, pela avó, pelo tio, sabe? Ela constrói as coisas de um jeito que você realmente gosta e se preocupa com esses personagens que não são personagens, que são pessoas da vida real dela. Na metade do mês, eu peguei para ler um daqueles livros que eu mostrei no book haul passado, da semana passada, que foi Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas, aqui da Virginia Woolf. E é um livro bem curtinho, tá? Ele tem pouco mais de 100 páginas. E eu não conhecia essa autora, claro que eu já tinha ouvido falar. Eu tenho um e-book dela, inclusive, mas nunca tinha lido nada. E daí eu resolvi pegar, era curtinho, eu pensei, final de semestre, tô com pouco tempo, vamos pegar pra ler. E eu adorei o jeito que ela escreve, o jeito que ela argumenta. E ela é alguém muito inteligente. E depois de ler esse livro e esses artigos, eu fiquei com muita curiosidade de conhecer mais obras da autora. Então, pro ano que vem, ou enfim, logo, eu pretendo pegar no Mrs. Dalloway dela. Acho que é Mrs. Dalloway. Eu acho que sim. Eu quero pegar, quero ler, quero conhecer, porque eu gostei bastante da Virginia. Inclusive fica aqui a recomendação, tá? Porque o livro ele é muito rapidinho e ele não é caro, tá, gente? Tá bem baratinho, inclusive. Pelo menos na Amazon tá barato. Não sei em livraria física. Depois disso, eu li um e-book em inglês que é The Other Man. E eu acho essa capa super bonitinha, gente. Lindíssima. Porém, a história ela é fraca. Aqui a gente vai acompanhar um indiano que ele é gay, só que ele vive no armário. Ele tá com, acho que quase 40 anos, e a mãe dele tá insistindo muito para ele casar, porque ela quer que ele case, que ele seja feliz, que ele dê netinhos para ela, e ele não tem coragem de contar a verdade para os pais. Então, depois de muita insistência da mãe dele, ele acaba topando. E ele, inclusive, chega a ficar noivo, né? De uma outra garota, que eu também não lembro o nome. E, enfim. Só que, nesse meio tempo, ele vai conhecer um americano que tem nome de brasileiro, que é Carlos Silva. Ele vai conhecer esse americano e ele vai ficar muito encantado por ele. Então, ele vai ficar muito dividido entre contar a verdade e sofrer a repressão da sociedade e possivelmente decepcionar os próprios pais para ser feliz, ou ser infeliz pelo resto da vida, mas agradar aos outros. E daí fica na dúvida sobre qual dos dois escolher, e daí a gente acompanha a leitura que é sobre isso. E eu acho que essa leitura tinha tudo para ser muito interessante, e não que tenha sido ruim, eu acho que eu dei 3 estrelas ou 3 estrelas e meia, mas tinha umas partes que eram muito chatas, as coisas aconteciam muito fácil mesmo. Tipo, ele e a noiva dele se encontravam direto, aí ele conheceu o Carlos e daí ele resolvia, tipo assim, nossa, queria muito me encontrar com o Carlos essa noite, só que eu já marquei um compromisso com a minha noiva e eu vou ter que ir e não vai dar pra eu faltar. E daí, magicamente, ela ligava pra ele naquela manhã desmarcando o compromisso sem nenhum motivo aparente. Isso aconteceu uma ou duas vezes, aconteceu várias vezes. Era só ele pensar que não queria que algo acontecesse, eu queria que algo acontecesse, e essa coisa acontecia, tipo, às vezes na mesma página, sabe? Então o autor não soube nem disfarçar. E isso me incomodou durante a leitura. Enfim, e eu achei o livro bem raso sobre essas questões. E, enfim, podia ser melhor.
tá? Podia ser melhor. O autor podia ter feito as coisas diferente, de uma forma mais interessante, menos irritante e que fosse mais cativante pelos personagens da história, porque o Carlos, o protagonista, a real que eu mais gostei foi a noiva dele e também o pai dele, mas ele só apareceu em, tipo, sei lá, 5% da história, que é uma pena, porque ele tinha tudo para ser um personagem muito interessante também. E por fim, no final do mês, eu li Força Nakamura. Esse aqui é um mangá yaoi, BL, Boys Love, chame do que você quiser. E aqui a gente vai acompanhar o Nakamura, que ele tem uma paixão platônica pelo outro personagem aqui, que no caso se chama Hirose. Ele é apaixonado pelo Hirose, só que ele não tem coragem de se declarar. E aqui a gente vai acompanhar em cada capítulo, tipo um diazinho aleatório na vida do Nakamura, dele sofrendo com essa paixonite e querendo ficar perto do Hirose. E é uma leitura bem levinha. Essa capa eu acho muito bonita. Aqui atrás também, eu achei o trabalho gráfico dessa edição muito bonita. É uma edição com orelhas. Tem esses desenhinhos aqui na parte de dentro da capa, páginas coloridas. Tá muito bonito mesmo. Muito bonito mesmo. Só que eu tava esperando algo um pouco diferente. Pensei que fosse desenvolver mais o romance entre eles. E no final, não, sabe? Foi bem. Não era o que eu tava esperando. Ele realmente focou mais em ser algo episódico e que não necessariamente seguisse uma linha cronológica ou com um avanço muito significativo na relação dos dois. Foi algo mais bobinho e nada contra coisas mais bobinhas, só que eu não estava esperando por isso, então me decepcionei com a leitura. Mas o traço continua sendo lindo, tá? O mangá continua sendo lindo. E eu adoro esse traço aqui que lembra muito mangás dos anos 80, 90. E, enfim, lembra muito os animes da minha infância, então é muito bonitinho, muito fofo, adoro esse traço. Mas a história deixou um pouquinho a desejar, ao meu ver. E, enfim, pessoal, foi isso. Esse mês foi um mês com umas leituras bem mais ou menos, né? Como vocês puderam ver, não tiveram muitas leituras que fizeram meus olhos brilharem, nem nada, mas foram leituras interessantes e eu gostei de cada uma delas de forma diferente. E me conta aí embaixo se você conseguiu ler bastante nesses últimos meses, se você leu pouco, se você gostou dessas suas últimas leituras. E, enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Eu vou pedir para você deixar um like aí embaixo, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e também comentar aí alguma coisa sobre o vídeo, sobre as perguntas que eu fiz. E, enfim, pessoal, é isso. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!